Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento. Vamos ao seu lado. Boa noite. Foi convertida para preventiva a prisão do ladrão que roubou um carro em Itanhaém, atropelou e matou um jovem em São Vicente. Na Praia Grande, outro caso semelhante. Um homem roubou um carro do Sedex e atropelou uma senhora e uma criança. No Vale do Ribeira, o fogo destruiu o Museu da Capelinha, em Cajati. Há suspeita de ser um incêndio criminoso. A não obrigatoriedade do uso de máscaras nas unidades de saúde de Santos, Guarujá e Peruíbe divide opiniões. Os bombeiros que resgataram pai e filha que caíram de uma moto aquática na Enseada falaram sobre o resgate dramático. A adolescente segue internada. Quem compra na tradicional loja de ovos de Páscoa do Lar Mensageiros da Luz ajuda a manter o trabalho da entidade, que atende pessoas que têm paralisia cerebral. Começou o JT2. A prisão em flagrante do ladrão que roubou um carro em Itanhaém e atropelou um jovem em São Vicente foi convertida para preventiva. O rapaz foi atropelado ontem no Parque das Bandeiras durante fuga do criminoso que estava sendo perseguido pela polícia. A mãe, o pai e outros parentes do Vitor Vilar Marcondes Almirante estiveram no IML de Praia Grande pela manhã para fazer o reconhecimento e a liberação do corpo. O jovem completou 21 anos no último dia 3 e estava de bicicleta entregando marmitas quando foi atropelado. Aqui no IML, os parentes não quiseram gravar entrevista, mas o descreveram como um rapaz tranquilo que passava a maior parte do tempo ajudando no comércio. Ele trabalhava desde menino fazendo entregas de marmitas para o restaurante de comida caseira da própria família no Quarentenário, área continental de São Vicente. Vitor foi atropelado por um ladrão que tinha acabado de roubar o carro que atingiu o jovem em outra cidade, Itanhaém. João Pedro Queiroz Matos usou um cutelo para ameaçar o dono do veículo que saía de uma padaria. Pegou o carro da vítima e fugiu para São Vicente. A polícia foi avisada e teve perseguição. No Parque das Bandeiras, atropelou Vitor, que morreu no local. Ele foi preso em flagrante, levado para o 3º DP da cidade e depois encaminhado para a delegacia sede no centro. Hoje, pela manhã, o criminoso, que é 1 ano mais velho que a vítima, passou por audiência de custódia. A prisão foi convertida em preventiva. Ao vivo, Adriana Coutinho traz outras informações sobre esse caso. Boa noite, Adriana. O velório do Vitor será amanhã. Exatamente, Melissa. Boa noite a você, boa noite a todos. O corpo do Vitor vai ser velado amanhã, a partir das 8h30 da manhã, no cemitério municipal de São Vicente. E 2 horas depois acontece o sepultamento. Como a gente viu aí na reportagem da Nina Barbosa, ele tinha 21 anos, estava entregando marmita porque trabalhava desde muito jovem no restaurante da família. Ele era um jovem muito alegre, dançarino, já fez curso de modelos numa escola aqui de Santos e era muito querido. Uma informação aí é que o criminoso, ele foi preso em flagrante, como a gente viu aí na reportagem da Nina Barbosa, e a gente também tinha divulgado ontem ao vivo aqui no JT2. Ele vai responder por roubo e também por homicídio com eventual dolo. Melissa. Adriane, aconteceu um caso semelhante na Praia Grande ontem também, mas as vítimas sobreviveram, né? Conta pra gente. Essa é a boa notícia desse crime, Melissa. Só para relembrar esse caso, a gente não divulgou ontem, ficou sabendo hoje cedo, a gente já mostrou aí em outros telejornais. Só que o que acontece? Esse caso aconteceu na mesma hora, às 2 horas da tarde. O roubo que a gente comentou ontem foi em Itanhaém, terminou em São Vicente com a morte aí do rapaz. E esse outro caso aconteceu no mesmo horário, às 2 horas da tarde, em Praia Grande. A história é a seguinte: uma senhora de 58 anos atravessava na faixa de segurança, segundo testemunhas relataram, inclusive, para os nossos repórteres do G1 Santos. Ela atravessava com 2 netos, um deles de 5 anos de idade, quando um carro passou em alta velocidade e atropelou
ela e também o neto, que, segundo testemunhas, tem 5 anos. Eles foram resgatados. De acordo com alguns depoimentos de testemunhas, ela chegou a desmaiar na hora do acidente, do atropelamento, foi levada para o Irmandúcio, o hospital. Eles permanecem internados. Ela quebrou o fêmur, passou por exames hoje, vai ter que passar por uma cirurgia. E a criança de 5 anos teve um traumatismo abdominal. Os dois estão internados e, segundo as informações do hospital, o estado de saúde deles é estável. Esse homem acabou sendo preso em flagrante porque depois do atropelamento ele acabou fugindo com uma arma na mão, foi interceptado por policiais militares que passavam no local e ele foi então preso em flagrante por 2 crimes também, por roubo e por lesão corporal culposa. Devolvo para você, Melissa. Obrigada, Adriana, pelas informações. E 44 quilos de skunk, uma droga mais potente do que a maconha, foram apreendidos hoje pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia Regis Bittencourt. O motorista foi parado pela fiscalização na altura de Barra do Turvo. A droga estava no porta-malas do veículo. Havia também 5 pinos com substância que pode ser crack, um cachimbo e 3 cigarros eletrônicos. O motorista admitiu que foi contratado para transportar a carga do Paraná até a região de Campinas e receberia R$3 mil pelo serviço. O suposto crack, ele disse que era para uso pessoal. O motorista foi encaminhado para a Polícia Judiciária de Barra do Turvo. Ainda no Vale, um incêndio destruiu um museu no Parque Estadual do Rio Turvo, em Cajati. O local é conhecido como Museu da Capelinha. A polícia apura se o incêndio foi criminoso. O fogo atingiu toda a estrutura do museu, que fica dentro do Parque Estadual do Rio Turvo. Painéis, livros e móveis foram destruídos. O incêndio também se alastrou pela área de exposição. O teto cedeu por causa das chamas. O museu fica a 600 metros do centro de apoio ao visitante, em meio à mata e afastado da entrada do parque. Segundo a gestão da unidade, o incêndio durou aproximadamente 2 horas. O gestor do parque conta que no momento do incêndio só havia um funcionário. Quando ele chegou, as chamas já tinham tomado conta do prédio. Como foi um fogo silencioso na estrutura interna, quando chegou aqui já estava algumas brasas, o fogo mesmo intenso já tinha acabado, né? E aí a comunicação foi imediata. Infelizmente a internet não estava funcionando no momento, então recebemos o comunicado um pouco mais tarde, né, por conta dessas limitações. Infelizmente os painéis temáticos foram todos destruídos, o que não foi destruído por completo foi comprometido. O museu foi criado em 2011. Servia como centro de educação e lazer para os 20 mil visitantes que passam pelo parque durante o ano. Nós tínhamos aqui, na zona rural do município de Cajati, longe da cidade, um espaço onde a população pudesse vir conhecer toda a riqueza que o Vale do Ribeira tem, que é uma das regiões mais importantes do planeta, o maior pedaço da Mata Atlântica, e aqui a gente conseguia retratar tudo isso. O Parque do Rio Turvo fica no bairro da Capelinha, zona rural de Cajati. É cercado por cachoeiras e belezas naturais. As visitações não serão interrompidas enquanto a polícia investiga o que provocou o incêndio. Queremos reconstruir, já temos apoio da sociedade organizada, da comunidade que vem aqui, de alguns parlamentares que já se disponibilizaram a contribuir. A ideia é reconstruir. A Polícia Civil de Cajati informou que fez perícia no local e que um inquérito foi aberto para apurar as causas do incêndio. Disse ainda que o laudo da perícia deve ficar pronto em 10 dias e que investigadores trabalham em busca de testemunhas. Não é mais obrigatório usar máscaras nas unidades de saúde de Santos, Guarujá e Peruíbe. A medida divide opiniões. Especialistas continuam recomendando o uso da proteção porque hospitais, postos de saúde e clínicas são ambientes onde circulam muitas pessoas doentes com vários tipos de vírus e bactérias. Em 3 cidades da região, o uso de máscara não é mais obrigatório nas unidades de saúde. Em Santos, Guarujá e Peruíbe, a máscara é necessária apenas em áreas mais críticas, como UTIs e centros cirúrgicos. A medida foi tomada mesmo com a recomendação do Estado de manter o uso nas unidades de saúde. As justificativas das prefeituras são de que, com a diminuição dos casos, internações e mortes por causa da Covid-19 e a população vacinada, foi possível tornar facultativo o uso de máscaras dentro das unidades de saúde.
Santos, por exemplo, divulgou que 86% da população tem as 2 primeiras doses da vacina e 72% a primeira dose de reforço. O infectologista Evaldo Stanislau contesta essa decisão. Tenho algumas perguntas aos gestores que tomaram essa decisão. Primeira delas, quantas pessoas plenamente vacinadas eles conhecem que mesmo assim pegaram Covid? Garanto que a resposta é várias pessoas. Porque a vacina, ela não protege contra a infecção, ela protege contra as formas graves. E, eventualmente, pessoas mais vulneráveis que frequentam os ambientes de saúde poderão se infectar e desenvolver formas graves apesar da vacina. Então, isso é um risco. A segunda pergunta que eu faria aos gestores é, eles combinaram com a Anvisa? Porque, salvo o melhor juízo, tanto no estado de São Paulo quanto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, essa regra do uso de máscara em estabelecimentos de saúde continua obrigatória. Um ou outro lugar flexibilizou apenas em áreas administrativas, mas não em áreas assistenciais. Então, na minha opinião, baseado em cobertura vacinal, tomar uma decisão como essa é, no mínimo, irresponsável. Guarujá foi a primeira cidade da região a revogar. A medida passou a valer a partir do último dia 11. A gente teve uma alta transmissibilidade, é verdade, porém, essa transmissibilidade não acarretou internações hospitalares ou a letalidade maior do que a gente já vinha tendo, e isso nos deu base para que a gente tomasse a decisão em conjunto. Santos publicou o decreto no dia 22 de março e hoje foi a vez de Peruíbe anunciar a liberação. Com o avanço da vacinação e com a enorme redução que tivemos nos últimos meses, tanto de óbitos quanto de internações pela Covid-19, o município de Peruíbe está desobrigando a partir de hoje o uso de máscaras nas unidades de saúde. Mantemos apenas a recomendação do uso de máscaras para todas as pessoas que apresentem sintomas gripais. A decisão divide opiniões. Cada um escolhe o que quiser, mas eu acho bom. Para mim é mais confortável, né? O abafado, né? Agora que pode, fica mais à vontade, né? Mas a minha tá ali, mas eu vou pôr. Se precisar, coloca. Se precisar, claro. Mas eu vou pôr. Quando eu for para lá, já vou pôr. A gente ainda não saiu totalmente de uma pandemia. Acabou de sair, acho que é mais segura andar de máscara, principalmente no hospital. Sinto, sim, mais segura. Porque, assim, tem pessoas que não concluíram o círculo vacinal, né? Aí eu fico insegura. Quando uma pessoa vai numa unidade de saúde, ela vai porque ela está à procura de assistência. Ela subentende-se que ela tenha um problema, ou ela está doente, ou está investigando uma doença. Isso as torna menos saudáveis, portanto, mais vulneráveis a